Eu estou cá hoje enquanto responsável da Lusíadas e enquanto representante de uma equipa maior que se dedicou ao longo dos últimos meses para constituir este evento em parceria com a Bebedouro, no sentido de transformarmos esta regata num evento acessível e consciente, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social. Não me cabe no peito a felicidade de estar cá hoje e de ver este projeto realizado. E por isso eu queria começar por agradecer a toda a equipa que garantiu que isto fosse possível e que acreditou que nós podíamos chegar a este nível. Montamos este evento como um exercício de provocação. É uma provocação a nós, Lusíadas, é uma provocação a nós, Bebedouro, de tornarmos as nossas ações e as nossas dinâmicas acessíveis a todos, para que todos pudéssemos partilhá-las e para que todos pudéssemos vivê-las em conjunto. Queremos lugares onde todos podemos estar, queremos aproveitar o tempo em conjunto e queremos vidas mais saudáveis através do desporto. Este é também um exercício de consciência ambiental, porque todos podemos fazer melhor em cada ação que provocamos. Todos podemos pensar melhor, todos podemos agir melhor. Porque se queremos saúde hoje, e a Lusíadas pode garantir-vos, se queremos prática desportiva hoje, e a Bebedouro está cá para garantir que a vela é para todos, nós também sabemos que todos queremos um futuro amanhã. E, portanto, começa agora, já neste momento, nesta talk, na vossa vinda cá, a decisão de todos os dias sermos melhores, todos os dias pensarmos melhor, todos os dias sermos mais inclusivos, mais conscientes. Esta conversa é um momento premium deste momento. O evento está totalmente preparado para ser inclusivo e consciente. Nós inauguramos há pouco o barco, Lusíadas for All, preparamos o evento de forma a que todos possam aproveitá-lo e queremos privilegiar-vos, a vocês e a todos os que nos ouvem via digital, com estes 3 incríveis oradores que nos venham trazer a sua história de superação, para que nós possamos perceber que todos nós temos a nossa própria história de superação, todos nós podemos ser atentos às histórias de superação dos outros e, portanto, todos os dias, não me repetindo, mas repetindo-me, ser melhores. Obrigada por aceitarem este desafio, sejam muito bem-vindos. O nosso primeiro orador vive em Matosinhos. Como não podia deixar de ser, é apaixonado pelo mar e pelo vinho. Acho que ele fez uma boa escolha. Foi no mar que ele realizou alguns dos seus maiores sonhos, mas também foi no mar que viveu alguns dos seus maiores desafios. Em 1994, o Bento Amaral sofreu um acidente que o deixou tetraplégico. Este desafio não o afastou do mar e nem da vela. E, entre outros resultados, foi campeão do mundo de vela adaptada em 2005, ficou em 9º lugar dos Jogos Paralímpicos de Pequim em 2008. Hoje dedica-se ao vinho e, além dos jantares com amigos e família, o Bento dedica parte da sua vida ao ensino, onde é professor de análise sensorial, enologia e marketing dos vinhos. É um nome conhecido de todos, condecorado, é uma história de superação que espero que possa motivar-vos a serem melhores, mas o Bento disse-me, e eu gostava de vos dizer, que este é aquele tipo de coisas que eu acho que identificam as pessoas e que as descrevem. O Bento é feliz. Muito obrigado, Catarina. Bom dia a todos. A Catarina é uma pessoa que se nota que se envolve no trabalho e como nós temos limitações físicas, ela também arranja uma limitação física para vir aqui e veio com uma tala. Portanto, eu chamo-me Bento, tenho 52 anos, estou numa cadeira de rodas, sou tetraplégico, isto significa que mexo mal os braços, não mexo as pernas, tenho o cabelo relativamente comprido, grisalho, e sabe que a Catarina descreveu o Diogo como gordinho, eu sou gordinho mais. Está chato, Diogo. Portanto, estou com uma polo preta, calças de ganga, sapatilhas brancas e a minha máscara, que neste momento não tenho, é preta também. Isto é curioso, estarmos a falar de uma coisa que não devíamos falar, que é da inclusão e da sustentabilidade. Vivendo naturalmente, não deveria haver a questão da inclusão. É uma questão que não se deveria colocar.
porque todos nós deveríamos estar incluídos e ter o nosso lugar na sociedade. E temos o nosso lugar, como a Catarina disse, para sermos felizes. Eu sinto-me uma pessoa realizada. Para além das minhas paixões do mar e do vinho, tenho outra que é a minha mulher, que está ali ao fundo, e com quem me tenho realizado bastante. Mas a verdade é que existem preconceitos, e que encontramos esses preconceitos na sociedade, e que são necessários derrubar. É a mesma coisa em relação à sustentabilidade. E, portanto, a nossa relação com a natureza devia ser uma relação sã e natural e não haver necessidade de sensibilizarmos para isso. Mas a verdade é que existe. E, portanto, eu vejo aqui, eu não acho que me esqueci também do importante, que foi agradecer à Luzia da Saúde e agradecer à Bebedouro por esta iniciativa. Muito obrigado por ajudar a tornar este mundo mais incluído, ou as pessoas mais incluídas neste mundo, por vezes é tão difícil. E onde sofremos, é verdade, preconceitos. Também, para mim, é surpreendente ver aqui pessoas com diversidades funcionais tão diferentes, desde invisuais, síndrome de Down, incapacidades motoras e por aí fora. Relativamente aos preconceitos, o que queria dizer também é o seguinte: todos nós sofremos ou podemos sofrer preconceitos. Isto foi uma das minhas primeiras grandes barreiras, das minhas primeiras lutas a seguir a ter saído do hospital. Sentir o olhar das outras pessoas quando eu estou numa cadeira de rodas. Tinha 25 anos, portanto, diria que, e era desportista, não era propriamente uma coisa que estava habituado, era ser uma pessoa que fosse considerada limitada. E, portanto, foi perceber que se esses olhares, se existiam olhares de preconceito, o problema não era meu, mas sim da pessoa que tinha esse preconceito. E não me posso deixar afetar por um preconceito. O preconceito é da pessoa e não é nosso. E, portanto, não nos podemos deixar afetar por isso. Em relação à questão da inclusão, para mim é curioso, porque mais do que trabalhar na inclusão, e depois vou falar um bocado sobre isso, eu senti-me incluído. Eu senti-me incluído desde o tempo em que estive no hospital. E nessa altura senti-me incluído por quem? Pelo pessoal de saúde, senti-me incluído pelos meus amigos e senti-me incluído pela minha família. E porquê? Porque me continuaram a ver como o Bento, como uma pessoa, e não como uma pessoa que agora incapaz e que não conseguiria fazer mais nada. E isto que é algo que tem sido tão maltratado, que é a palavra amor, porque normalmente utilizamos a palavra amor em situações que não são de amor. E aqui era realmente amor que estas pessoas me tinham e fizeram acreditar-me em mim e fizeram acreditar que eu poderia realizar e ser uma pessoa feliz. Senti-me também incluído quando comecei a trabalhar. Senti-me que as pessoas me respeitavam e também me ajudavam. Para isso, também houve necessidade de me saber incluir. O que eu quero dizer é que, por vezes, pessoas com algum tipo de incapacidades podem ter a impressão que o mundo lhes deve uma data de coisas. Mas nós também necessitamos de nos esforçar. E, portanto, fico bastante contente de ter sido através da minha competência profissional que consegui realizar-me profissionalmente e não houve aqui um menor grau, ou não houve um menor grau de exigência ou maior condescendência por parte das pessoas. Claro que é duplamente mais difícil para mim, estando numa cadeira de rodas, do que não estando fazer algum tipo de atividades. Isso é verdade. Mas quem é que não tem as suas limitações? Quem é que não tem os seus dias maus? Quem é que não tem um dia em que dormiu mal? Quem é que não tem? Eu tenho a sorte de não ter tido nunca uma discussão com a minha mulher, mas se calhar há muita gente que vai aborrecida para cá, ou para o trabalho, por algum problema que teve em casa, não é? E portanto, também há essas limitações que todos nós temos. Praticamente para terminar, também ainda tenho algum tempo, mas queria falar da parte da vela também.
era algo que eu não imaginava que alguma vez viesse a voltar a fazer, não é? Como é que uma pessoa na minha situação física, numa cadeira de rodas, mexendo mal os braços, eu faço aqui uma data de truques, mas eu não mexo os dedos nem as mãos. A única coisa que faço é com o punho estico o punho para cima, mas se fizer ao contrário já não consigo mexer. E os dedos também não mexo. Isto para dizer que nunca me passava pela cabeça que alguma vez viesse a voltar a entrar num barco. E claro que para mim foi alguma tristeza pensar nisso. E foi um dia em que me realizei totalmente a possibilidade de voltar a andar de barco. Foi no dia a seguir ao casamento do meu irmão, portanto foi no dia 4 de novembro de 2001, 7 anos depois do acidente. E a sensação, e portanto por isso também é que agradeço mais uma vez à Luzia da Saúde e à Bebedouro a possibilidade de proporcionar estes momentos que eu tive. O barco era um barco mais pequeno do que este, mas este provavelmente poderá ser uma rampa de lançamento para quem tenha outro tipo de aspirações, e ainda se é um barco, eu diria, que inclui mais outro tipo de incapacidades, mas a sensação de liberdade e de autonomia que eu senti na água e de poder velejar um barco sozinho é muito maior do que o que sinto numa cadeira de rodas. Quem está aqui presente, eu tenho também uma motinha, vamos assim dizer, que se acopola na minha cadeira e que tem autonomia. Mas no mar eu sinto uma autonomia e uma liberdade completamente diferente. Também no Clube de Vela fui muito bem acolhido, ajudaram-me, mas acima de tudo, para mim, eu tinha o sonho, antes de ter tido o acidente, de andar a fazer vela pelo mundo inteiro, vela não, vinho pelo mundo inteiro, e portanto começar a fazer vinho na Austrália, depois ir fazer vinho na América do Norte, na Califórnia, Chile, enfim, por aí fora. Isto porquê? Porque queria conhecer culturas diferentes e pessoas diferentes. E graças à vela, graças a uma incapacidade, conheci o mundo, foi a fazer campeonatos do mundo, e andei assim de repente Austrália, Estados Unidos, Singapura, China, Itália, e não sei se me estou a esquecer de algum, mas isto para dizer que portanto acabei por conhecer culturas mais diversas do que seriam as culturas ligadas ao vinho, mas também fiquei a conhecer pessoas também com diversidades e com experiências muito mais ricas do que a que eu tinha conhecido se só tivesse ligado ao vinho. E para terminar, e em relação a esta questão também da consciência, de como é que posso tornar aqui um mundo melhor estando numa cadeira de rodas, e eu penso que é sendo eu mesmo, tentando superar-me e tentando realizar-me, e se isso acontecer, acredito que possa ser um exemplo para os outros, mas também mostrar como o mundo pode ser um local mais em que as pessoas estejam mais incluídas. Muito obrigado. Muito obrigada, Bento. A nossa próxima oradora tem 38 anos de uma vida que é uma verdadeira ode às improbabilidades. Estudou jornalismo e não é jornalista na prática. Usa as letras para pensar e para mover a cabeça, uma vez que as pernas não lhe obedecem. A Mafalda Ribeiro convive com uma doença rara congénita, apelidada da doença dos ossos de vidro. Fez mais de uma centena de fraturas e desloca-se em cadeira de rodas desde sempre. Publicou em 2008 o seu primeiro livro, chama-se Mafaldices, Crónicas sobre Rodas. É autora, cronista e interventiva na área da exclusão social. É certificada em Storytelling, Coaching Internacional e é palestrante motivacional. Traz-nos uma visão otimista da vida, talento que levou à criação da Sorrir sobre Rodas, associação da qual é diretora-geral. A Mafalda não vê limites diante das limitações, é informada, atenta aos detalhes e grata por poder usufruir da vida.
Celebra-o continuamente com um sorriso sobre rodas. Obrigada, Catarina. Obrigada por este convite. Esta é a palavra favorita do meu dicionário, portanto, vocês vão ouvir-me dizer muitas vezes durante 10, 15 minutos, estou a olhar para o tempo, o problema é mesmo mandar-me calar, a palavra obrigada, porque eu acho que, tal como o amor, a gratidão também é aquela que derruba muros e degraus e transforma a nossa vida em pontes e em rampas, que é o que nos aproxima a todos uns dos outros. Vou começar por me audiodescrever. É rápido porque a minha embalagem é pequenina. Eu, como a Catarina já disse, chamo-me Mafalda, tenho 38 anos, mas parece que tenho 8 anos, o que é, assim, uma benção. De facto, eu, por conviver com uma doença rara, a osteogênese imperfeita, fez com que os meus ossos não alongassem o que seria esperado e, portanto, eu tenho 97 centímetros e hoje são 97 porque os meus saltos são rasos e, portanto, se eu tivesse saltos altos eu teria um metro, assim, decididamente. Estou com umas calças de ganga escuras, estou com uma blusa branca com folho e meio com algumas purpurinas, porque eu acho que não brilha o suficiente, então tenho que trazer brilhos na camisola. Estou com um batom vermelho, muito vermelho. Sou extremamente branca, qualquer parecença com a Branca de Neve e os Sete Anões. Eu sou a Branca de Neve porque achei que a piada, eu ser humana, era demasiado feita. O meu cabelo está pelos ombros, é liso, muito fino e é loiro. Se bem que agora está assim um loiro mais escuro. Eu uso óculos, tenho as unhas pintadas de lilás, estou numa cadeira de rodas manual, mas, não é contrariamente, mas não igualmente ao vento, eu não estou paraplégica. Ou seja, eu consigo mexer as pernas, consigo mexer os braços. Estar numa cadeira de rodas significa apenas que eu não tenho força para me aguentar de pé e, dadas as inúmeras fraturas que eu fiz ao longo da minha vida, também tenho muitas deformações ósseas. E eu começo um bocadinho por aí, pela imagem que vocês têm. Este é um evento que nos obriga a pensar, a ir ao bom senso, à consciência, que nos desafia a esta coisa de como é que nós colocamos mesmo a inclusão em prática. E, portanto, eu vou pelo aquele lado para aqueles que veem a imagem, para aqueles que não veem a linguagem. Eu acho que o preconceito só existe porque nós não fazemos duas coisas. Não ouvimos com atenção e não falamos com intenção. Nós esquecemos muito que a linguagem, a comunicação, independentemente de vocês serem de ciências, de números, é aquilo que também nos aproxima uns dos outros. Porque se nós conseguirmos comunicar com alguém, se nós tivermos essa intencionalidade, se nós soubermos que temos que medir até a nossa ajuda, até a vontade que nós às vezes temos de achar, porque nós achamos, quando vemos alguém portador de deficiência na rua, que se calhar essa pessoa precisa de ajuda. E vamos logo fazer isso. E se calhar acontece muito mais vezes aos cegos, por exemplo. Não é? Aquela coisa de alguém ir logo ajudar alguém a atravessar a rua. E quando às vezes não nos apercebemos que falta-nos uma coisa, perguntar. Eu fui treinada para perguntar. Precisas de ajuda? Porque às vezes não é preciso. E aquilo que eu sinto que nos faz falta nesta sociedade, e o porquê também do Bento estar a dizer, já não devia ser preciso falarmos de inclusão. E no meu caso, não foi algo que me aconteceu. Eu aconteci há 38 anos. E há 38 anos eu não sei viver de outra forma. Portanto,
todas estas questões do aprender, lidar com, para mim é tão claro e tão natural como eu saber que tenho a pele clara, que tenho os olhos esverdeados, que os óculos desde muito miúda. Portanto, estamos a falar de características naturais minhas que fizeram com que a mim nunca fez-me sempre imensa confusão quando as pessoas me apelidavam: tu és muito resiliente. Agora a hashtag, não é que somos todos resilientes, depois temos passado por uma pandemia. Mas antes da pandemia era uma palavra que eu não vestia, que não me cabia, porque eu não conseguia perceber como é que alguém me dizia: és muito resiliente. Eu não existia de uma maneira, aconteceu algo na minha vida e eu tive que voltar a crescer e a reaprender a viver de outra forma. Ou seja, eu sempre existi assim. E naquilo que é a imagem que eu vos falo, para mim é impossível fugir, certo? Eu estava aqui a olhar para os meus 2 colegas de painel e agradeço outra vez o convite, porque ele serviu, nem que seja para nós vermos os amigos que já não estamos há muito tempo e que a pandemia também acabou por afastar. O Jorge e o Bento são pessoas que eu admiro, não porque são pessoas com deficiência, mas são pessoas que olham para a deficiência e vivem a deficiência como eu acredito que ela devia ser vivida. E porque são 2 pessoas que são, ou foram, campeões olímpicos, paralímpicos. E nós pensamos assim, quando vemos alguém a competir, é um herói. Ele faz coisas que eu nunca imaginava fazer. Então agora imagina eu, não é? A única aproximação que eu tenho da água ou de um barco é porque o meu pai é marinheiro. E portanto é a única coisa que me leva e que me aproxima ao ideal de estar dentro d'água, porque tirando isso é que nem de boia. Relativamente ao desporto, eu costumo dizer que, dada a minha fragilidade, o único desporto federado que eu escolhi fazer é jogar à sueca e mesmo assim ainda parti um braço a fazer força a mandar as cartas para cima da mesa, como nós vemos aquele pessoal ali todo com grande entusiasmo a fazer grandes campeonatos de cartas. E portanto, a imagem que eu tenho deles os dois são de pessoas que para mim são um exemplo, são pessoas que eu admiro, são pessoas com quem eu gosto de conversar e que eu gosto de estar, mas não tem nada a ver com a deficiência que eles têm. E eu acho que aquilo que nós ainda precisamos de aprender é que quando dizemos na nossa linguagem, quando temos a tal intencionalidade de passarmos, de olhar para as pessoas com deficiência, dos coitadinhos, para os super-heróis, é que existe uma coisa no meio, um espaço grande, que às vezes é do tamanho de um oceano. E às vezes há pessoas que não querem, obviamente acho que ninguém quer ser uma vítima, mas que também não querem que olhem para elas como super-heróis, que passem na rua e que essas pessoas estejam continuamente a fazer com que elas se sintam que estão numa passadeira a fazer um desfile de moda. O Bento, o Jorge, já desfilou para um desfile de moda que eu organizei. E aí ele sabia que estava a desfilar num desfile de moda que se chamava Modar Mentalidades e que era específico para pessoas com deficiência. Ali, quando alguém fosse ver o desfile, sabia que numa passarela ia ver pessoas com deficiência. A pergunta que eu faço é, quando nós vamos na rua, vocês não sentem que assim que veem alguém com trissomia 21, um cego com cão-guia, o mundo não para e de repente não se abre uma passarela com holofotes? Aquilo que eu gostava que vocês saíssem daqui desafiados era com esta consciência de que eu sei que não é normal. E no meu caso, então, eu sei muito mais. O Jorge estiver aqui sentado caladinho, ninguém vai dizer que ele é cego. O Bento, se estiver sentado num banco do jardim, sem a sua cadeira de rodas, caladinho, sossegadinho da vida, a ler o jornal, ninguém vai dizer que ele tem uma paraplegia. No meu caso, é um bocadinho mais difícil. Eu não posso fugir à imagem. Portanto, as pessoas olham para mim e pensam, há ali qualquer coisa de esquisito. E este esquisito, estranho, anormal, aberração, o que vocês quiserem. Porque existem pessoas que já fizeram isto. Uma criança a passar na rua pela mão do pai e eu do outro lado.
E o pai, porque não queria explicar à criança quem eu era, como é que eu era, porque é que se passava ali, a cadeira, porque a criança ia fazer perguntas, tapou-lhe os olhos e disse, não olhes agora. E virou para o outro lado da rua. E a pergunta que eu faço é, eu posso ficar muito triste, muito chateada, podia chorar para casa por ter visto aquela cena, podia, mas eu também tenho que ter a capacidade de perceber que às vezes aquela pessoa, se calhar fez aquilo, não é porque é má, não é porque queria magoar-me, é porque ela não sabe como reagir à diferença. Ela não sabe o que vai dizer ao filho e dá trabalho. Ou seja, nós educarmos alguém para a diferença, para a inclusão, dá muito trabalho. E depois as crianças mostram-nos o contrário, que não dá trabalho nenhum. E que é super tranquilo. E que os maiores inclusivos de todos são as crianças. Basta elas contactarem com pessoas com deficiência desde sempre. Para fechar, eu queria contar-vos uma única história que eu acho que espelha muito aquilo que eu me sinto relativamente à inclusão. Eu tirei jornalismo, de facto, exerci durante alguns anos, depois estive a trabalhar dentro de uma organização ambiental, portanto eu estava numa estrutura corporativa e sei o que é lidar o mundo das empresas durante 8 anos. E depois a minha vida deu uma volta e como a vida me deu uma volta, eu resolvi dar uma volta à vida. E despedi-me e percebi que aquilo que eu tinha para partilhar com vocês, com todos, o estar aqui hoje, não era só uma carreira, era propósito de vida. Era impossível eu sentir tudo aquilo que eu sinto, eu olhar para a deficiência como eu olho, eu lidar com os meus colegas como eu acho que eu lido, como eu olho para o mundo e por isso simplesmente deixar isso guardado num baú em casa e partilhar só nos jantares dos amigos, com a família ou com os mais próximos. Mas, na altura, as redes sociais não existiam da maneira que existem. Mas mesmo se existissem, há uma coisa que não paga nada, e nós estamos a viver isto por culpa da pandemia. Não paga nada esta coisa do irmos ao encontro das pessoas. Eu costumo dizer que o meu propósito tem 2 letras. Ir. Mas a língua portuguesa tem várias palavras para dizer a mesma. E há quem diga ir como sinónimo de partir. Ora bem, estão a falar para uma pessoa que tem mais de 100 fraturas. Partir é comigo. Eu sei exatamente o que é andar partidinha da vida. Portanto, eu acho que eu agarrei nas palavras osteogênese imperfeita, agarrei nas palavras partir, agarrei na palavra dor e ressignifiquei-as. Aquilo que eu tenho feito toda a minha vida é ressignificar as palavras. Por isso é que eu acho que a melhor maneira que vocês têm de ser mais conscientes, atentos aos outros, inclusivos e perguntarem aos outros como é que eles querem ser tratados, como é que nós podemos ser facilitadores desta inclusão, é fazer estas 2 coisas simples. Ouvir com atenção e falar com intenção. Muito obrigada. O orador que vem fechar esta partilha nasceu em Portimão. É um verdadeiro apaixonado pelo desporto, optou pelo boxe após ter passado por outras modalidades como o rugby, o judo e o futebol. No boxe e no Sporting Clube Portugal, tornou-se uma referência do pugilismo nacional e foi campeão nacional durante vários anos. Não chegou a conquistar o ambicionado título de campeão mundial pela fatalidade de ter perdido a visão. O Jorge Pina é um homem de uma grande força interior, pelo que, após o constrangimento físico que sofreu, decidiu iniciar-se no atletismo em 2006, participando nos Jogos Paralímpicos de Pequim em 2008, nos de Londres em 2012 e no Rio de Janeiro em 2016. Apesar de ter perdido 90% da visão, mantém-se ligado ao boxe através do ensino desta modalidade na fundação que criou, a Associação Jorge Pina. É um embaixador da ética no desporto e traz-nos uma visão peculiar da vida que hoje teremos a sorte de absorver.
Peço-vos que guardem estas histórias no bolso, aquele bolso que usam para guardar as histórias que devem ser partilhadas. Obrigada pela vossa presença cá hoje. Obrigado a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite à Lusíadas e à Bebedouro por o convite para estar aqui hoje a partilhar convosco a minha história. Eu ia-me pôr de pé, mas vou ficar sentado também. Para lhes, como é que eu ia dizer, em unicidade com os meus companheiros de painel, com a Mafalda e com o Bento, mas também porque a idade já não perdoa e tenho aqui umas vértebras comprimidas e eu já sei, já que não dá para correr, vou tentar a cadeira de rodas, mas mesmo assim sou cego, não dá. Mas pronto, quem sabe outra modalidade qualquer. Eu cresci num bairro social, num bairro problemático, como tantos bairros que há por Lisboa, por Portugal e pelo mundo. Fui um jovem delinquente na minha juventude, tive alguns processos com drogas e o desporto foi que me tirou de um caminho e meteu-me à procura de outro. E o meu sonho era ter sido campeão do mundo de boxe como o Mohamed Ali. E fui atrás desse sonho. Fui várias vezes campeão de Portugal, pelo Sporting, Regido do Leão, Prémio Stromp, e fui também, combati várias vezes nos Estados Unidos, e pronto, à procura desse sonho, dessa vontade de ser campeão do mundo, tive esta fatalidade. Não sei se foi fatalidade ou se foi sorte, mas mais à frente vou voltar um bocado atrás para vos explicar pequenas histórias, que a minha vida é feita de pequenas histórias. E um dia eu fui combater a Espanha. Fui combater a Espanha com o campeão de Espanha. E o combate correu muito bem, tão bem, que eu pensava que eu ia ganhar aquele combate. E na altura de me darem a decisão, em vez de me darem a vitória, deram uma derrota. E eu comecei a ter ódio e raiva dentro de mim. Não consegui digerir o processo, aquilo que tinha acontecido, e voltei para Portugal. Mais tarde voltei à Espanha e disseram-me, sabes, o João António Barreira, o campeão de Espanha, combateu contigo, ele não vai poder combater mais. Eu disse, então porquê? Ele teve um problema e se continuar a combater pode ficar cego. E eu, como aquele ódio e a revolta que tinha dentro de mim, disse, bem feita. E eu não sei se foi Deus, se foi o universo, mas a pessoa que ficou cega e que deixou de fazer o que mais gostava fui eu. E eu aprendi que nunca mais ia desejar mal a ninguém. E que todo o mal que eu desejasse em cima de alguém caísse em cima de mim a dobrar e a duplicar. Eu aprendi que eu sozinho não sou nada, porque eu preciso do outro e sempre vou precisar de alguém para me ajudar. Eu precisava dos meus adversários para combater, para perder ou para ganhar. Eu preciso hoje do meu guia que corre comigo para correr. Eu preciso de todos, precisamos todos uns dos outros. Preciso de alguém para me ajudar a caminhar, preciso de alguém para me ajudar a ler, preciso de tudo. E que acabamos por ter todos precisos nesta sociedade. E a vida ensinou-me a ser essa pessoa que aceita, não julga e não condena. Eu sou um pouco beato. Antes de ir, eu fui para o hospital e sou uma pessoa de fé e fiz várias cirurgias. Eu acabei de fazer 4 cirurgias aos olhos, ao olho esquerdo, acabei por cegar do olho esquerdo. Eu vejo só 10% do olho direito e operaram algumas vezes ao olho esquerdo, disseram que tinham ao olho direito e eu perguntei porque é que me iam operar. E disseram-me, se não te operar vais ficar cego. Eu deixei operar uma, deixei operar duas, cada vez que iam operando eu ia perdendo a visão, cada vez mais. E antes de ir para a última cirurgia, eu ainda conseguia ler e estava a escrever. E estava a falar com Deus. Um Deus, o meu Deus, o Deus, o vosso, o nosso, o de todos. Porque o meu Deus é um Deus que não tem cor, não tem nome, apesar de eu ser cristão. Eu entro em qualquer igreja, qualquer tempo para rezar, e eu estava a falar com ele, tinha um terço na mão, e estava a dizer que eu sabia que ele ia me operar, e quando eu saísse do bloco ia sair a ver. Mas não, quando saí do bloco ainda saí pior do que entrei. Já não conseguia ler, não conseguia escrever, e mais uma vez o ódio e a revolta podia-se ter apoderado de mim. E eu questionar Deus, então, porquê me aconteceu isto? Porquê a mim? Porque eu? E eu não me revoltei com Deus, nem com Ele, porque eu realmente costumo dizer que eu comecei a ver, porque eu fui durante muitos anos cego. E aconteceu esse milagre, porque hoje em dia eu vejo nitidamente claro o que eu quero para mim e o que eu quero para os outros. Eu consegui encontrar e ver e saber o que é que eu estou cá a fazer neste mundo e neste planeta. Qual é a minha forma de estar e de ver a vida. Hoje em dia eu consigo ver e olhar sem julgar, sem catalogar ninguém. Se é branco, se é preto, se tem as calças rasgadas, se tem raça, se tem brinco, se gosta ou não gosta de homens ou se gosta de mulheres. Hoje em dia eu tenho que aceitar a todos com as suas diferenças e pensar nas suas eficiências, em vez nas suas deficiências. E
e tive essa oportunidade de aprender e a ver melhor, porque esta visão ensina-me a ser melhor e ensina-me a olhar para os outros e a tentar entender os outros, não ver e julgar, mas sim tentar sentir e conhecer as pessoas e os outros pelo aquilo que elas estão interiormente e não aquilo pelo que o exterior nos mostra, porque os olhos por vezes enganam. E foi isto da minha vida. Há muitas mais outras histórias. Antes de cegar, eu pensava que ia ser guionista, ou realizador de cinema, ou artista, e estava a escrever a história de um livro. Estava a escrever a história de um pugilista, e um pugilista que ia deixar de combater porque tinha um problema na cabeça, e se continuasse a combater, podia-lhe acontecer alguma coisa de grave. E esse pugilista ia começar a ajudar e a trabalhar com crianças nas ruas e nos bairros, para lhe ensinar e dar-lhes um caminho diferente e um rumo à sua vida. E eu não sabia que eu estava a escrever a história da minha vida e que eu era o realizador, o argumentista e o protagonista dessa minha própria história. Eu não sabia que era eu e hoje em dia o que eu escrevi acontece na minha vida. Eu tive esse problema de visão. Eu trabalho com crianças e jovens em bairros sociais. Eu criei uma escola de boxe, tenho uma escola de atletismo adaptado para crianças com todo o tipo de deficiência, seja intelectual, visual ou motora. Tenho um projeto de goalball para pessoas invisuais, jogo uma bola guise num campo de handball com balizas de 9 metros, a tentar lançar a bola para um lado ou outro. É um jogo sensorial. Eu descobri que eu vim para servir e não para me servir, para servir os outros. E a minha felicidade está quando eu vejo alguém a sorrir ou quando eu sei que posso proporcionar a alguém essa felicidade e essa alegria. Este sou eu, que aprendeu a aceitar a vida e a cegueira desta forma, que é feliz. E eu costumo dizer que sou mais feliz agora do que era de antes, porque antes andava perdido no mundo, antes queria viver o mundo, viver o ter, viver as toxinas da vida, e hoje em dia quero viver a verdadeira vida, a essência da vida, o amor, a paixão, a alegria, a felicidade, e proporcionar isso aos outros e a quem me rodeia. E criei então uma associação em 2011, a Associação Jorge Espina, que já tem uma década, e sou uma pessoa que gosta de sonhar, sou um sonhador, e neste momento estou a criar um projeto em Marvila, um espaço de 1700 metros quadrados para criar uma academia de valores para os jovens, e quando as pessoas... Quando eu fui à procura desse espaço e de alguém para me ajudar, as pessoas diziam que eu era maluco. Porque eu queria um espaço tão grande? E o espaço é do tamanho do meu amor e da minha vontade e do meu desejo. Porque eu acho que quando nós pensamos pequeno, não conseguimos atingir o grande. E eu sempre fui um sonhador e gosto das coisas grandes, porque as pequenas são para todos e as grandes são só para alguns. Para aqueles que lutam e querem realizar e são realizantes na sua vida. Pronto. Podia estar aqui muito tempo a contar e a falar mais da minha história, porque é um livro grande. Vou contar só mais uma história para vos mostrar. Em 2008, nos Jogos Paralímpicos de Pequim, eu preparei muito para aqueles Jogos Paralímpicos de Pequim. Preparei tanto que eu, é esta vez. E eu treinei tanto que a meio da prova eu tinha 2 hérnias e não sabia. E essa prova foi um sofrimento até aos últimos 42 km. E eu corro com 2 guias, cada um corre uma metade, e houve um guia que entrou na segunda parte, viu o meu sofrimento e começou a correr, e o nosso objetivo dele era chegar ao fim. E nessa maratona fui desclassificado, no final da prova, aos 42 km. Ia numa boa classificação, ia ficar em 7º lugar, ia continuar no projeto olímpico, e mais uma vez eu podia ter culpado o guia por ter cortado a meta à minha frente. Então, porquê cortaste? Fui desclassificado mais uma vez, vou ter que voltar outra vez a entrar num projeto, se mais sofrimento, não. Eu tive que aceitar, porque se não fosse ele se calhar não chegava lá. E ele é que me fez chegar à meta e chegar até ao fim, senão eu tinha ficado pelo caminho. E este sou eu, o Jorge Espina, que veio para servir, este jovem humilde, jovem não, que já tenho 45 anos, mas parece que tenho 18, continuar a querer inspirar e ajudar as pessoas a encontrarem nelas a verdadeira força interior, porque nós não somos diferentes de vocês, somos iguaizinhos, apesar de todos temos algumas diferenças, mas acabamos de ser igual. A força que nós temos é a força que vocês têm aí dentro de vocês. E eu acredito que quando vocês querem, também conseguem ultrapassar barreiras e atingir os vossos sonhos e objetivos. E o meu obrigado a todos.
obrigada. Terminamos esta conversa. Espero que desfrutem aos desportistas boa sorte para o troço da tarde e para o resto da regata das mulheres e espero que desfrutem deste dia, que desfrutem deste espaço. Obrigada. Vocês. Eu ajudo. Então você que manda. Vais fazer uma foto aos três. Não me lembro. Fazemos uma Os foto. 4. Ou os 3. Tem que Ou os pôr- 5. põe-me Os 8. mais para o pé A dela. Carme ajuda Para o pé dele. e o Jorge. Eu vou para aí.